Bom dia, povo. Tudo bem? Estamos aqui começando um novo vídeo sobre o Brasil. Agora nós vamos falar sobre o estado do Amazonas. Pouquinho, porque lá é muito grande e talvez só um videozinho de 10 minutos não vai dar para falar sobre tudo. Mas de qualquer maneira vamos falar um pouco assim sobre a questão da história do Amazonas. Vamos lá. O Amazonas foi descoberto pelos espanhóis e data-se que em 1541, 1542, quando foi Orellana, Francisco de Orellana, entrou com seus barcos pelo rio e conheceu a tribo das, esse chama aqui de Icabiabas, ou depois virou Amazonas, referências à história grega, né? Das Amazonas, as guerreiras. E acabou pegando o nome de Amazonas, por causa justamente dessa tribo, dessas meninas. Eram mulheres guerreiras, tudo mais. E aí foi se desenvolvendo como um grande paraíso florestal e de rios longos, extensos, largos. E a curiosidade foi batendo tal, até descobriram que existiam várias tribos indígenas que moravam lá. Essa história é conhecida, né? Nós não vamos falar de Ratanabá, não. Porque ainda é um grande mistério. E foi vinculado ao Brasil porque o Peru queria tomar o Amazonas para ele. Aí, com o apoio dos Estados Unidos, no tempo de 1850, foi criado a província do Amazonas, ligada à província do Grão-Pará e Maranhão. Era tudo um grande território. E depois foi desmembrado. Foram desmembrados Maranhão, o Pará e depois o Amazonas. E é caracterizado como a maior floresta tropical do mundo. Realmente. Lá é enorme. Lá é um lugar muito grande e tem as suas características. Por exemplo, a produção de gás natural. Em Coari tem uma produção de gás que sustenta a cidade de Manaus e outras cidades perto, né? Como a característica da região e tudo, é mais caracterizado pelo setor primário. Apesar de nós termos a Zona Franca de Manaus, produção de eletroeletrônicos e motocicletas, muito responsável pela a grandeza, além de ter uma certa isenção de impostos produtivos que o governo federal sempre deu lá para a SUFRAMA, né? A Superintendência da Zona Franca. E esse período todo de construção e realização da região amazonense tem uma característica muito interessante. Vou falar para vocês, a maioria dos povos indígenas, são vários povos indígenas que tem lá. Várias, tem, por exemplo, nós temos na região noroeste,
que é onde tem as línguas tucano e aruaque, que são perto da Colômbia, e são grandes pescadores, vivem disso, da pesca. Realmente, lá tem peixe que você nem imagina que existe. E saborosos, né? A característica deles, por exemplo, o meio de transporte, são canoas. Canoas. E hoje em dia você tem um fluxo muito grande pelos rios. Vários tipos de embarcação. Você tem hotéis, você tem de viagem, você tem de tráfego de produtos, alimentos, combustível, tudo em cima do rio. Porque lá não tem estradas suficientes e outras coisas também. É difícil você colocar uma estrada lá. Por quê? É uma área de preservação. Você não pode ficar colocando estrada na área de preservação. Tem uma questão, por exemplo, dos voos aéreos. Esses são muito representativos lá na região. Agora, tem uma área de conservação. Nós tivemos agora aí um problema sério que foi assassinado 2 defensores da preservação. Um era ex-funcionário da FUNAI, o outro era um repórter estrangeiro, né, que lideram contra os traficantes, principalmente de pescadores ilegais, que foram dentro da mídia muito falados. Até hoje ainda está tendo ainda os comentários sobre a morte desses 2. Sei que eu não vou falar o nome deles não, porque eu acho que eu não estou nem sabendo como é que eles chamavam direito, né? E aí a gente vê o seguinte: é um lugar frágil, muito frágil, por justamente ter essa imensidão de matas, ser tão quase isolados e esses acontecimentos. Mas é um lugar que nunca fui, mas deve ser maravilhoso. Tem algumas características, por exemplo, tal de as culturas. Hoje tem uma questão assim, não sei se é cultural, ecológica, o que é? Aquele negócio de ayahuasca, que é um chá alucinógeno. E tem um lugar que chama lá Boca do Acre, Boca do Negócio, onde existe um ecoturismo para poder utilizar desse trem, não sei como é que é. Ouvi falar. Tem uma sobrinha minha que até foi lá. E não deixou muitos detalhes não, mas a gente sabe pelas histórias e tudo que realmente lá é um lugar muito, vamos falar assim, peculiar. Peculiar. Vamos colocar dentro aqui da cidade grande, que a cidade grande é cimento, concreto aqui, ó. Lá não. Lá é mato. Mato puro. E muita pescaria. É um lugar onde eu teria um sonho de um dia aí. Mas para passear, né? Que viver lá deve ser
para nós que estamos aqui na cidade grande, né? Na Selva de Pedra, seria um pouco mais complicado. Apesar de eu ter um certo conhecimento sobre questões rurais. Pois é, o Amazonas hoje é um lugar que é observado e ambicionado pelo mundo todo. Todo mundo quer um pedaço da Amazônia. Verdade seja dita, é nosso, mas não é. Tanto é que quem mais está lá são pesquisadores e exploradores do mundo todo. Queríamos que fosse nosso. Nós temos nossos povos indígenas, talvez até uns que não são nem conhecidos, que tiram de lá o seu sustento, o seu modo de vida. Assim é a Amazônia. Assim é o maior estado do Brasil. Maravilhoso, lindo. E nós precisamos preservar. Verdade é essa. Então tá, gente. Esse foi mais um vídeo falando sobre o Brasil. E nós vamos falar mais sobre o Brasil. Cada coisinha, cada pedacinho. Se inscreve aí, gente. Ou, quem quer me ajudar? Porque fazer uns vídeos desses, a gente tem que estudar. Manda um pix pra mim. Vou deixar aí embaixo, aí, ó, nos comentários. Inscreva, dá um like, um joinha, né? Joinha. Se vocês gostaram. Porque cada dia, pelo menos 2 vezes por semana, vou tentar fazer isso. Vou falar sobre os estados e depois vou falar sobre o nosso país. Fique com Deus. Um abraço para todos. Tchau.